Porque o que que acontece com os laudos? Os laudos são difíceis de ler. A maioria dos laudos, eles são difíceis de compreender. Eu já falei para vocês na outra aula, o quanto que existe um programa para você colocar o seu laudo e perguntar qual é o nível de legibilidade do seu laudo. E ele vai dizer: "Isso aqui são pessoas com 8 anos de escolarização, são pessoas de 10 anos de escolarização". E ele vai categorizar como fácil, médio, difícil, muito difícil. Então, os laudos acabam ficando difíceis de ler, muitas vezes porque a escrita que essa pessoa escolheu não está seguindo uma articulação de ideias dessa escrita de frase e parágrafo. Então, dentro de um próprio parágrafo, a primeira frase ela precisa ter uma conexão com a segunda frase, que precisa ter uma conexão com a frase seguinte e com a frase seguinte. Mas aquele parágrafo precisa ter uma conexão com o parágrafo seguinte. Então, é como ele está falando de uma sequência lógica de posicionamento que representa um nexo causal. Então, por que que os laudos são difíceis de ler? Descobertas consistentes indicam que os principais questões são o uso de jargões, a legibilidade que eu estou falando e o estilo em que o relatório é organizado. Esse estilo que o relatório está organizado tem a ver com escrita e tem a ver também com a escolha de organizar em tópicos, organizar em tabelas ou organizar só em texto. Então, essas três coisas foram eleitas em muitos estudos como elementos aí que dificultam a compreensão daquilo que está no laudo, então tornando o laudo difícil de ler. E por que que isso é um problema? Fica aqui comigo, porque você precisa entender que se você extrai um laudo que não está sendo compreendido naquilo que ele lê, para que serviu esse laudo? Se a pessoa que está lendo o seu laudo não está entendendo o que ela está lendo, assim, ela não vai concordar, ela vai ter maior tendência, na verdade, de discordar, a pessoa não vai seguir as suas recomendações, não vai aderir, tá certo? E no final a avaliação foi ótima, mas ela não sabe o que fazer com o laudo. E ela não vai se conduzir ali. Então, muita gente acha que, ah, nossa, a família saiu super satisfeita. Saiu super satisfeita muitas vezes com a avaliação, mas a sua escrita não está lá das melhores e assim, quando chega nos lugares, o seu laudo, ele não é bem compreendido. É isso que você quer? Não. Então tome muito cuidado. Por quê? Porque a nossa normativa ela traz a articulação sequencial, lógica, construindo um nexo causal entre as ideias que estão ali, tá? Então isso vai entrar bastante no estilo da organização do laudo, dificultando a leitura e pior, usando ainda jargão, que são termos, né, que não são termos técnicos, mas são aí, palavras que conceitualmente no senso comum já se existe, mas que não tem uma uniformidade na compreensão daquele jargão. Então o uso de jargões no laudo, né, o uso bastante amplo de jargões psicológicos e frases longas com sintaxe complicada, em relatórios também reduz a legibilidade e torna o texto difícil de compreender. Eu trouxe as referências bibliográficas para você ver, principalmente para aquelas pessoas que não são psicólogos. Às vezes os terapeutas, outro neuropsicólogo que vai pegar para reabilitação pode entender um pouco mais. Mas o fonoaudiólogo, mais o médico, mais a professora que vai ler o laudo, a coordenadora, vão entender bulufas, porque o seu laudo está escrito com, assim, com uma sintaxe difícil, esperar-se-ia, imaginaria, imaginar-se-á. Meu, isso aí você vai escrever para quem? Entendeu? Você está escrevendo para o presidente, você não está escrevendo uma emenda, você está escrevendo uma lei, você está escrevendo um laudo. Um laudo precisa ser técnico sem ser tão formal assim, sem ter ser eloquente. Isso é eloquente, entendeu? A gente tinha um presidente que falava assim, e assim, isso é bonito nas poesias, isso é bonito em outros lugares, não no seu laudo. Então tome muito cuidado, eu estou falando que eu já vi. Eu já vi gente se enaltecendo por escrever assim, e dentro do laudo é super bola fora grande escrever assim. Essa literatura é inequívoca em sua conclusão de que o uso de terminologia técnica e frases em relatórios de avaliação escritos dificulta a compreensão do relatório pelos leitores. E aí dificulta, a pessoa não entende, não segue essas orientações, daqui 2, 3 anos ela vai fazer uma nova avaliação, e não é porque não chegaram em algum lugar, é porque a avaliação ela se perde. Se perde como? A avaliação ela tem começo, meio e fim. Então, o paciente vai passar pelo processo avaliativo, vai receber todos os benefícios de um processo avaliativo. O acolhimento, de conseguir fazer uma catarse, trazer informações na anamnese, de se compreender um pouco melhor, de se ver no processo avaliativo, de se entender um pouco mais. Terminou a avaliação, o único produto que ele tem é isso que ficou um pouco quentinho, que fez um efeito terapêutico para ele, mas que ao longo dos meses e anos vai se dissipar, tá certo? Se ele não fizer outros processos. E ele então tem um laudo que ele possa de novo revisitar o processo avaliativo.
Então, o laudo precisa ser uma forma dele revisitar o processo avaliativo e revisitar até os benefícios que ele tirou do processo avaliativo. Esses benefícios empáticos, esses benefícios de se compreender, esses benefícios de se ver, esses benefícios de se identificar. E aí ele fica com aquele laudo que ele não consegue entender, cheio de termos técnicos, e é quando ele volta a procurar uma avaliação, tá? E que, se de novo tiver um laudo técnico, cheio de uso de jargão, difícil, eloquente, bola fora de novo. E o paciente vai ficar assim ao longo da vida? Não dá para ser assim. Laudos são difíceis de ler, tem vários autores que vão falar sobre isso. Os relatórios clínicos escritos têm sido criticados por serem difíceis de ler e por variarem substancialmente na forma como são escritos em diversas clínicas, por exemplo, na Suécia. A fácil compreensão dos relatórios neuropsicológicos é especialmente importante para leitores que raramente leem esses relatórios, como pais e professores. Então, o que a gente mais quer é que os laudos sejam lidos, e aí o pessoal já reclama que o laudo é longo, mas muitas vezes o problema não é que o laudo é longo, é que seu laudo é difícil de ler. Então, cuidado. Fala-se muito sobre laudo longo, laudo curto, laudo longo, laudo curto. Laudo longo, laudo curto, difícil de ler, não presta. É muito melhor um laudo longo, fácil de ler, que também não seja repetitivo, do que um laudo curto, enxuto demais, eloquente, que ninguém entende nada. Para que você quer aquele laudo? Se o leitor entender mais informações na leitura do relatório, pode-se supor que adaptações e ajustes no ambiente serão mais fáceis de implementar. E, esperançosamente, relatórios mais acessíveis aumentam as chances de as crianças receberem o apoio de que precisam. Aqui ele está falando, por exemplo, de laudos relacionados com a educação, com relação à escola. Então, não é só essa pesquisa, tem várias pesquisas que falam sobre a legibilidade dos laudos, a organização, o uso de linguagem eloquente para fazer a escrita dos laudos. Então, pelo amor de Deus, cuidado com os verbos, os tempos verbais, a forma que você escolhe se comunicar no laudo. Laudos com estilo da organização ruim, estilo da própria escrita ruim, na forma, mas assim, o conteúdo, né? E ele diz que, em geral, os relatórios de avaliação psicoeducacional, que são com relação à aprendizagem, apresentam os achados teste a teste. E ele vai criticar os laudos que trazem resultados por teste. A nossa resolução, ela não diz se os resultados precisam ser apresentados por teste ou por domínios funcionais, mas eles estudaram e viram que os laudos que apresentam achados teste a teste, esses relatórios têm resultados organizados sequencialmente de acordo com os instrumentos e os testes que foram aplicados, e dependem fortemente de pontuações de avaliações intelectuais, comportamentais e educacionais. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, certo? O leitor do teu laudo, quando ele vai ler resultado do VISC, resultado do FDT, resultado do BPA-2, e ele vai entender a sequência dos resultados assim. Será que o que que você está fazendo quando você faz isso? Você está deixando a responsabilidade da compreensão daqueles resultados para o leitor. Ao invés de você organizar a compreensão do seu leitor, estruturalmente, na organização do seu relatório, você está dificultando. Então,